Voltei à minha cidade, como quem volta a um lugar que não espera mais reconhecer. Nem as fachadas, nem as ruas mudaram muito. Fui eu que me tornei outra pessoa, cheia de feridas que o tempo não havia cicatrizado, mas com uma precisão nova. Sabia que agora eu vinha para pegar algo que me foi roubado. O que eu queria não era vingança teatral, por raiva cega, menos era justiça. Era o direito de dizer, em voz alta, o que vivera, sem que ninguém me olhasse, com pena hipócrita, ou desvio de olhar complacente. Quando saí do ônibus, senti a mesma taquicardia que sentia antes de qualquer encontro que prometesse lembranças. Era um aperto no peito que vinha dos cantos mais velhos da minha vida, os cantos onde eu havia aprendido a me calar. Andei até a casa que meus pais haviam vendido anos atrás. Passei pela praça onde ele costumava me esperar, e cada passo me devolvia um pedaço do passado que eu tinha enterrado. Marcos, o nome, ainda me fazia vomitar por dentro. A cidade inteira o conhecia de outro jeito. Carismático, filantropo, presidente de uma associação cultural que fazia jantares para políticos e doações para a igreja. Ele era o homem de sorriso branco, fala mansa, que fazia discursos sobre família e respeito. A mesma cidade que o aplaudia era a que me forçou a desaparecer, que deixou ele subir num pedestal de respeito enquanto minhas palavras de aviso foram tratadas como delírio. Eu passei anos aprendendo a viver com o silêncio que me ensinaram a carregar. Trabalhei, mudei de cidade, inventei rotinas, fotos, um nome quase inteiro, mas o estômago nunca esquece o gosto do medo. E a noite continuava sendo um território de alucinações. Havia dias em que eu me reconhecia apenas no desespero de não repetir as histórias que ouvi na fila do ônibus, nas conversas superficiais, no toque frio do telefone. Foram anos de terapia intermitente, remédios, fichas médicas e uma habilidade nova de mascarar olhares com sorrisos ensaiados. O que me trouxe de volta não foi nostalgia, foi saber que Marcos, depois de a vida Taylor, favorecido com poder, agora estava sendo festejado. Um coquetel de comemoração para ele. Inauguração de uma ala num hospital. Discurso, tapete vermelho. Ele ia estar lá, cercado de gente com gravatas e laços. E eu sabia que se eu quisesse derrubá-lo, teria que expor tudo naquele lugar onde ele mais se sentia seguro. O palco público. No começo, eu não tive um plano elaborado. Tive raiva. E a raiva me deu velocidade. Procurei Clara, porque sabia que ela existia. Menos sabia, porque o silêncio é buraco. E os buracos têm ecos. Clara foi a única que, quando eu fugi, não me chamou de louca. Ela pegou minha mão e sumiu comigo daquelas paredes. Depois da nossa fuga, nos afastamos. Ela se casou. Teve trabalho, tornou-se alguém que ajudava outras pessoas a encontrarem coragem para falar. Era irônico. A amiga que era a segurança do meu desespero, agora ajudava estranhos a desatarem nós que ela própria tinha aprendido a costurar. Achei Clara numa clínica pequena, limpinha, com cartazes sobre autocuidado nas paredes. Ela me olhou como quem reconhece uma ferida antiga, que nunca fechou direito. Choramos as duas. Não por lamúria, mas pela decisão que ardia em mim. Não tolero lágrimas sem propósito. Menos meus prantos
sempre foram instrumentos para arrumar força menos. E ela entendeu. Clara tinha tênue, mas sólida, paciência de quem foi forçada a ver demais antes do tempo. Aceitou ouvir sem julgar. E isso, sozinho, foi um sopro. Disse a ela que queria reunir as outras. Não porque eu queria um plano perfeito, mas porque sabia que eu não era uma exceção. Sabia que havia mais mulheres cuja vida havia sido reduzida à dúvida e ao "por que não falou antes?". Clara, que lidava com vítimas diariamente, me deu nomes, olhares, contatos. Ela me trouxe frágeis, mas resolutas respostas. Se for para terminar com isso, eu vou. Não posso mais carregar sozinha. Havia medo, havia pavor, mas havia também vontade. A primeira pedra foi o que as pessoas chamam de evidência prática. Mensagens, áudios, fotos, menos as pequenas coisas que o tempo costuma apagar. Se as pessoas não forem cuidadosas, reunimos tudo em silêncio. Eu e Clara fizemos encontros em cafés, em parques, em quartos de motel barato, porque o segredo das mulheres é a logística do medo. Encontros sem brilho, com menos ruído. O mais difícil foi o primeiro testemunho que conseguimos transformar em relato coeso. A mulher tremia tanto que suas palavras eram fragmentos. Eu escrevi por ela. Depois, ela leu. Depois, outra. A cada relato montado, sentíamos uma combustão. Não de ódio louco, mas de uma energia cerceada que precisava ser transformada. Soube também que havia um jornalista disposto a entender que a história era mais relevante do que qualquer favor que pudesse receber. Encontramo-lo por acaso. Ele era um homem jovem, com cara de quem não era tolo, que havia sofrido tapa de portas por publicar matérias desconfortáveis. Rodava em redações pequenas, mas com moral. Ele se chamava Rafael e trazia um ceticismo saudável, quer dizer, não era craque de cinema. Era só alguém que acreditava que uma apuração bem feita podia desmontar mais do que conflitos pessoais. Podia desmontar sistemas. Rafael exigiu documentos, nomes, datas, pediu provas. Eu entreguei. Como quem entrega pedaços do corpo, fizemos gravações menos com consentimento. Gravamos relatos num porão de igreja, num escritório improvisado, em carros, com o medo sempre rondando. Cada depoimento era uma faca que desfiava o tecido social, que garantia o lugar do agressor no topo. Descobrimos um padrão. Marcos não era apenas um animal de ato isolado. Ele era um jogador que usava carisma contra vulneráveis, prometendo ajudas, empregos, favores. Quando a mulher dizia não, ele se fazia de vítima. Quando aceitava, fazia parecer que tudo fora consensual. Era um construtor de mentiras. Houve medo, sempre há. Rosas com espinhos. Nos mandaram mensagens anônimas. Uma vez, alguém riscou o carro de Clara. Uma outra vez, uma conta anônima espalhou fotos manipuladas de uma das nossas testemunhas, tentando associá-la a um passado de prostituição e de vida desregrada. A cidade soube, nos xingou, tentou nos urdir em conversas de bar. Cada um sabe o que faz. Ouviu-se. A cultura do acobertamento é que alimenta monstros. Mesmo assim, juntamos as peças. Rafael redigiu uma matéria que era mais do que um ataque. Era uma construção
paciente que, passo a passo, desmontava as narrativas de Marcos. Recolheu notas fiscais de eventos, depoimentos de funcionários que viram comportamentos e um documento crucial: assinaturas e emales, onde Marcos prometia ajuda profissional a jovens em troca de encontros privados. Eram palavras frias, incapazes de mentir, gravadas em linhas de texto. Decidimos que a melhor hora para expor seria o evento de inauguração. Se o objetivo dele era reafirmar o prestígio, ali seria a maior humilhação. Ele, o homem que sempre se mostrara altruísta, sendo golpeado por sua própria verdade. Planejamos com precisão cirúrgica. Cada mulher teve um papel. Eu sabia que, no centro do auditório, com microfones e câmeras, eu teria o maior alcance. Clara ficou com a logística das vítimas. Rafael ficou com a garantia de publicar tudo ao vivo. E eu fiquei com minha própria coragem, que vinha como um punho que não tremia. Na noite do evento, me maquiei para parecer socialmente aceitável, porque a cidade gostava de rostos polidos. Vesti um vestido simples, nada dramático. Não queria que a roupa falasse por mim. Consegui entrar com um convite falso que Clara havia providenciado. Havia seguranças, fotógrafos com flashes e risos de pessoas que não sabiam o que estava por vir. A música soava como pano de fundo a uma hipocrisia. Quando Marcos subiu ao palco, os aplausos atingiram o teto. Eu me sentei no meio do auditório e cada aplauso era uma lâmina que me lembrava do que tinha calado. Respirei fundo. Rafael me deu o sinal. Um pequeno aceno que dizia que ele transmitiria tudo ao vivo pela internet. Eu sabia que a cidade veria. Eu sabia que o país veria, se ele quisesse. Havia dezenas de câmeras, havia homens de poder ali, com paletós caros e amores discretos. Havia, eu sabia, o sistema inteiro em uma sala. Falei primeiro com a voz mais firme que me restou. Levantei, e um silêncio cortante me envolveu. As luzes do palco faziam minha pele parecer frágil. Eu me chamo Cláudia, disse. E foi como se algo pudesse cortar ainda mais dentro de mim. Fui vítima de pessoas que vocês aplaudem. Minhas mãos tremiam, mas minha voz não. Marcos é um homem carismático. Ele é o homem que nos ensinou a acreditar em promessas. Eu vim para contar o que aconteceu quando a promessa se tornou prisão. O murmúrio aumentou, misto de choque e curiosidade. Senti alguém tossir nervosamente. Eu contei o essencial, sem detalhes de horror, não por piedade, mas porque as palavras não precisam se tornar pornográficas para provar um crime. Falei sobre manipulação, sobre ameaças veladas, sobre a maneira como ele usava favores para amarrar silêncio. Falei do riso falso que vinha depois das violências, do medo cuidadoso que nos fazia aceitar convites para sumar. Falei das tentativas de comprar nossa lealdade com empregos, bolsas, promessas de visibilidade. Falei de como quando uma mulher dizia não, o mundo interpretava que ela era problemática. Falei de como a cidade preferiu fechar os olhos. Foi o suficiente. Eu mostrei e-mail com proposta sexual, travestida de ajuda profissional. Entreguei fotos de encontros com horários que batiam com os relatos. Toquei o dedo em gravações onde sua voz se desculpava com promessas. Cada prova era uma lasca na imagem polida dele. Vi o rosto dele mudar, do desconcerto ao raiva
da tentativa de controle ao pânico público. Ele tentou intervir, como se tivesse poder para calar a verdade. Isso é ilegal, ele disse. A voz de quem acha que o mundo é seu tribunal. Rafael transmitia ao vivo. Comentários surgiam em cascata. Uns incrédulos, outros em choque, outros ainda em defesa. Era inevitável, mas muitas mensagens eram de surpresa. Eu não sabia. E ele sempre foi tão bom. A surpresa era o ruim da cidade. O choque de quem nunca quis acreditar. Várias mulheres da plateia, que haviam assistido a cada palavra, levantaram e contaram suas pequenas histórias, não longas, mas confirmando o padrão. Clara subiu ao palco por fim e leu um testemunho que eu jamais esquecerei. Quando ela, que era minha amiga, me contou, eu também me calei. Não porque quis, mas porque tinha medo do que perderia. O ataque que veio depois foi violento, mas previsível. O advogado de Marcos gritou que isso era uma armação, que as provas eram falsas, que o jornal buscava audiência sensacionalista. A plateia se dividiu, mas a diferença daquela noite para outras foi que o público já não era só público. A transmissão alcançava além, e eu podia ver mais gente ouvindo e enviando mensagens de apoio. Vidas que pensavam estar isoladas começaram a dizer, eu também. E cada eu também foi um punho que acertava a máscara de Marcos. Ele literalmente perdeu o chão. Um dos patrocinadores cancelou o contrato ao ver as provas. O hospital que ia inaugurar a ala buscou distanciamento. Entrevistas oficiais pedindo investigação. Um membro do conselho pediu que ele se afastasse temporariamente. A política do silêncio começou a estourar como vidro. Não foi uma punição legal imediata, menos a justiça tem seu próprio tempo, mas foi uma desintegração social, que para ele significou o fim de privilégios. O homem que construíra sua identidade pública com aplausos teve de enfrentar salas onde as pessoas olhavam com desdém. Na manhã seguinte, a internet estava cheia. Comentários de mulheres que enviavam seus depoimentos para o jornal transformaram a reportagem num dossiê que sacudiu a cidade. Rafael publicou uma série de matérias com nomes, documentos e entrevistas, e as redes começaram a fervilhar. Justiça apareceu em voz alta, repetida. Não foi uma vingança sanguinária. Não houve violência física retaliatória. Menos foi uma vingança social. Tiramos dele o dom mais precioso que possuía depois do crime, que era o apreço público. O poder de ser levado a sério foi arrancado. Para um homem cuja autoridade dependia de aplausos, ser silenciado foi a maneira mais cortante de punição. A sensação que tive não foi uma alegria superficial, foi uma espécie de alívio, que vinha do reconhecimento público de uma verdade que me maltratara por anos. A vingança fez sentido. Ela me deu de volta um nome que me tinham roubado. Mais do que isso, deu visibilidade a outras vozes. Era um pequeno acto de justiça que acontecia no calor das pessoas que finalmente não tinham mais medo. Depois de tudo, houve consequências íntimas. Recebemos ameaças violentas. Algum advogado tentou processar algumas de nós por difamação. Uma campanha de ódio tentou nos reduzir, mas houve também conferências, convites para contar como as instituições falham, pedidos de desculpa de pessoas que direta ou indiretamente compactuaram. O peso do silêncio começou a se desfazer. Clara voltou a ser a mulher que sempre, forte,
por dentro, mas agora com razões concretas para não baixar a cabeça. Na minha madrugada só, eu chorei. Chorei por tudo que perdi, anos roubados, noites roubadas, a ingenuidade que acreditou em proteção quando o perigo vinha de dentro. Chorei por ter acreditado na minha própria necessidade de silêncio. Chorei por sentir a perda de uma juventude que eu não pude viver em liberdade. Mas também chorei por um tipo de entrega. Era a liberação do segredo que me corroía. A vingança não me devolveu o que me foi tirado, mas me devolveu uma parte da minha alma que eu não sabia existir. Me devolveu a capacidade de falar sem tremor. Não digo que está tudo curado. O trauma mudou meu corpo e minhas rotinas. Ainda durmo mal. Ainda me assusto com sombras. Aprendi, porém, a me perguntar: quem sou eu, além do que me aconteceu? E a resposta veio em atos pequenos. Regar plantas, pegar o ônibus, sem precisar de roteiro. Me permitir rir, sem culpa. A vingança deu um fechamento. Ela me permitiu, pela primeira vez, olhar para o futuro, sem que a presença dele ocupasse cada sala. O que eu consegui naquela noite foi mais que quebrar um homem. Eu abri uma fresta na cidade. Não acabou com todo o abuso, nem com toda a impunidade. Máquinas de proteção continuaram lentas, leis continuaram lentas. Mas o que se instalou foi uma mudança perceptível. Mulheres encontrando coragem, pessoas questionando o que antes era tomado como dado, e isso, para mim, foi sensivelmente suficiente. Vingança, quando pensada apenas como retorno da dor, empobrece. Mas vingança entendida como restituição da dignidade, essa vingança tem um formato mais amplo. A minha não foi uma explosão de ódio, foi uma operação cuidadosamente planejada por pessoas que cansaram de ser invisíveis. A vitória que alcancei naquela noite foi quebrar o cerne do poder que ele construíra com mentiras e transformar nossas palavras em provas. Hoje, quando passo pela praça da cidade, vejo outras mulheres. Algumas ainda me observam com desconfiança, outras com gratidão. Tenho o rosto marcado pelos anos, sinais que eu não escondo mais. Aprendi que dizer não em voz alta, quando a cidade inteira previa silêncio, é uma forma de reconstrução. Não quero ser celebrada como heroína, menos quero que nenhuma mulher precise ir ao extremo que eu fui para ser ouvida. Quero que a cidade aprenda a escutar antes de julgar. Se me perguntam se valeu a pena, respondo com franqueza: valeu. Valeu porque a noite em que subi ao palco e falei o meu nome, foi o momento em que deixei de ser objeto de uma história que não escolhi. Foi o momento em que, com todas as minhas cicatrizes, recuperei o direito de existir sem medo. O resto, então, é continuar vivendo, reclamando meu espaço, cuidando das minhas flores, porque, quando se planta coragem, florescem histórias que o silêncio já não pode sufocar.